Café com Sal. A grande novidade do podcast Café com Sal é o seu mais novo apoiador, o Venturos. O Venturos é um dos maiores centros de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, com quase 30 anos de história e mais de 50 clientes ativos. A proposta do Venturos é ser o parceiro tecnológico da transformação digital do seu negócio. Para isso, eles desenvolvem projetos customizados com tecnologia de ponta, como inteligência artificial, blockchain, visão computacional, dentre outras, para destravar o potencial da sua empresa. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal em sua segunda temporada, sempre convidados especiais. Vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e também os cortes no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. A gente fala, claro, vocês sabem, sobre carreira, liderança, empreendedorismo, com histórias super interessantes, sempre apoiados pela Life Mix, sucos e chás funcionais, sempre com gente com PhD em nutrição, médicos, enfim, consumo de mega responsabilidade, todo mundo já sabe, o Gustavão leva na sua lancheira todo dia os produtos Life Mix. Hoje eu tomo uva com cranberry. Um abraço a Daniel Pfefferbaum e toda a equipe da Life Mix. O nosso outro apoiador é o Venturos, um dos maiores centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica do Brasil. Eles têm uma estrutura, pessoal, de cair o queixo literalmente. Um abraço ao João Maia e à Mariana Ventola. Um grande abraço a vocês aí do marketing do Venturo. Se você quer promover a transformação tecnológica digital através de blockchain, inteligência artificial e visão computacional, contate o pessoal da Venturos, www.venturos.org.br. E hoje a gente tem a honra de receber o Patrick Kraus, que eu não vejo de longa data e está aí todo bonitão, todo pimpão, né, Patrick? Na indústria da música. Hoje ele é CEO da Digital Music, uma gravadora no ambiente novo aí da indústria musical. A gente vai entender essa dinâmica. Ele trabalhou e trabalha com artistas como Buchecha, Molejo, Bruno Marrone, Ludmilla, Michel Teló, Edson Hudson, Jorge Benjor e também o querido Benito de Paula. Quem não lembra do Benito de Paula? Vamos entender, e também os MCs da atualidade. Patrick, obrigado por ter vindo. Um prazer te rever aqui no Café com Sal. Vai ser uma delícia, eu tenho certeza, ouvir a tua história. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é, importante é que a gente está vivo, né, Patrick? Ex-Michael Page, não né? É? Exato. Fomos companheiros de trabalho. O Patrick foi headhunter, executivo de marketing e vendas, e hoje está aí, à frente de um dos principais selos da indústria de música digital. Foi uma loucura. Me conta uma coisa, você é de onde, Patricão? Você é aqui de São Paulo? Curitiba. Você é de Curitiba? Mentira. Verdade. Você sabe que a gente adora Curitiba, que a gente tem 2 edições do Café com Sal que já foram feitas em Curitiba. É? Exatamente. Curitiba é Aliás, um abraço para a Thaís Targa, para a Mônica Berlitz, para o Diego Godoy, que você conhece muito bem ali da época da Michael Page, e para a teacher Paula Gabriela, né, que a gente acompanha aí nas redes assim com o seu filhote, aquela fofura. Um beijão para ele. Daniel, se não me engano, um beijo para vocês. Então você é de Curitiba. Nascido e criado em Curitiba. Nascido em Curitiba e criado em São Paulo. Criado em São Paulo. Você veio quantos anos para cá? Não, vim muito novo, 2 anos. 2 anos, mas a família é de Curitiba. Não, minha família era de São Paulo, enfim, e daí nasci lá e acabei vindo para cá. Por questões de trabalho, família, etc. E tal. Então você foi criado em São Paulo. Tem ainda raiz em Curitiba? Visita de vez em quando ou não? Não. A maioria, todo mundo de São Paulo, e então Curitiba ficou mais como uma cidade para relembrar. Para relembrar e no teu documento, como diria o outro. E ter um documento. Entendi. Me fala um pouco do teu contexto familiar, Patricão. Aqui a gente tem mania de querer saber de que buraco as pessoas vieram. Cara, meu pai, ele é húngaro-austríaco, né? Húngaro-austríaco. Nascido na Hungria, minha avó era austríaca. Eles vieram na guerra, né? Quando vieram a cortina de ferro fechou lá a Hungria, eles fugiram, né? Fugiram e acabaram pegando um navio, vieram para o Brasil. Conheceu minha mãe é de origem portuguesa. E aqui, enfim, se conheceram e ficaram casados até faleceram. Os dois já faleceram, enfim. Meu pai faleceu ano passado, e minha mãe já perdi minha mãe também. 10 anos aí. Então, é aquela loucura. Mas foi uma família muito tradicional. Meu pai, húngaro, né, brincava comigo, né, ele falava 6 línguas, né, então era uma coisa absurda. Ele era um cara que provavelmente, desculpa te interromper, mas ele vai ficar chateado quando te chamavam de Patrick. Aposto. Não... A pronúncia correta para ele seria o quê? Patrick. Kraus. Seria mais ou menos assim. Isso. Mas nunca ninguém me chamou de Patrick. Né? Sim, é Patrick. Sim. No máximo, quando eu morei nos Estados Unidos, os caras falavam Patrick e tá tudo certo. E você falou que era uma família tradicional em que sentido? Não, tradicional. Meu pai, meu avô era dono de indústria de tintas na Hungria.
né? E nessa indústria de tintas, quando ele veio, eles perderam tudo, né? Claro. E aí, quando vieram para o Brasil, minha avó, naquela época, eles eram muito bem de vidas lá, e minha avó fazia porcelanas. Então, eles montaram uma empresa de porcelanas aqui, quando minha avó... Trabalhos manuais, Trabalho fazia manual. porcelana. Depois meu pai foi ser engenheiro, trabalhou na indústria Mangels durante a vida inteira, foi executivo até os 50 anos, e depois dos 50 anos vem aquela idade onde o executivo acabava, naquela época, ficava meio descartado. Principalmente naquela época, as pessoas se aposentavam, entre aspas, mais ou menos com essa idade. Né? Então foi aí que meu pai acabou saindo, né? Ele foi demitido e aí ele foi ser empreendedor. E aí muito da minha vontade foi falar, eu não quero passar por isso não, eu quero ser empreendedor, entendeu? E quanto antes eu for, mais chance eu tenho de errar. Quanto mais eu errar, mais eu vou aprender, só que antes eu fui aprender dentro das grandes corporações. Como é que isso aconteceu? E você escolheu a tua área de, vamos dizer assim, de aprendizado e de estudo? Minha área, eu estudei na PUC, depois no Mackenzie, então fiz administração, depois eu fiz marketing, aí fui trabalhei no Banco Santander, quando comprou o Banespa, trabalhei na Açúcar União, que na época... na Açúcar União, trabalhei na Taiko, trabalhei na Michael Page e na TAM também. Você vê que foi uma Olha, loucura. Multimercado, vamos dizer assim. Multimercados. Legal. E fui entendendo muito como funcionava o processo de cada indústria, qual que era a dificuldade, como que funcionava, né, os transatlânticos, né? Porque quando eu falo assim, quando você está numa grande corporação, qualquer mudança é muito devagar, né? Então você fala, eu quero abrir uma filial em tal lugar. Isso aí vai demorar anos até alguém assinar realmente e você conseguir ir. Sem dúvida. Diferente do mundo corporativo, que você fala, você está andando de jet ski, né? Então você fala, tô indo para cá, tem que virar, você vira, né? Você tem que conseguir trazer essa flexibilidade, agilidade muito mais do que você faz dentro de uma grande corporação. Acho que é a questão de não ter compromisso com o erro, né? Errou, corrige e muda a rota. Exato. Senão você não sobrevive. Erra muito, né? Claro. Entender que você vai errar muito, mas é como você reage ao erro. Exato. E você tentar trazer aquele backstage que você tem ali das grandes corporações, que você entende dos processos, você entende do que precisa ser feito, você tem uma visão global da empresa, não é simplesmente abrir um negócio, né? Para mim sempre foi, a faculdade era importante, mas o mais importante era viver o dia a dia, né? Saber como que o executivo faz, de que forma que ele Você já era fascinado e conectado com essas coisas já desde era fascinado então. com isso. Hoje você tem teu negócio, né? Claro que consciente ou inconscientemente você abarcou muitos dos conceitos que você viveu. Sim. Aí na tua vida como executivo, enfim, como um trabalhador. Que culturas te impactaram mais e por quê? Você consegue fazer essa reflexão de olhar para trás e falar assim, poxa, hoje eu implemento aqui na Digital Musics coisas que eu aprendi com fulano de tal, ou em tal situação, ou em tal cultura. Eu acho que assim, todas as empresas elas trazem algo, né? Você pega uma TAM, você vê ali que tem um ditado tinha até um mandamento, né? Comandante Rolim ali, nada se cria, tudo se copia. A minha empresa surgiu de um negócio que foi identificado lá fora, nos Estados Unidos, e eu copiei aqui. Então, depois eu conto um pouco mais essa história, mas quando você pega, por exemplo, a Michael Page, o pessoal da Michael Page é extremamente arrojado, os caras não querem saber. Você entra às 8 horas da manhã, você vai sair 8 horas da noite, e é o mínimo que você vai fazer isso, e se você não fizer negócio, tchau. Se você não performar em 3 meses, você toma um cartão amarelo, se você não performar em 6 meses, você tá fora. Você tá fora, exatamente disso. Então, é um negócio muito arrojado. Quando você entra ali numa Taiko, que era uma multinacional gigantesca, você vê todos aqueles processos onde eu tinha que, uma vez por semana eu tinha que fazer reunião com todos os países da América Latina por telefone, você ficava lá horas e horas entendendo as melhores práticas de cada país para ver se você conseguiria fazer isso, né? Então, você começa a ver que, dentro de um banco, né, como que o banco atua, né? De que forma que eles são arrojados também, e buscam por meta, e buscam por, enfim, totalmente focado no resultado. Então, isso tudo acabou me criando, né, um perfil um pouco mais arrojado para conseguir empreender, porque é muito difícil você pegar e falar uma hora e falar assim, cara, legal, deixei de ser CLT, vou correr atrás do meu salário. E esse é o ponto, né? Porque às vezes você pode falar, isso pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Mas eu acho que todo executivo, assim, seria interessante os executivos até de hoje eu acho que muitos até tentam, né? Ter esse lado empresarial, porque você começa a ver que,
o dinheiro conta ali e tem que ser contadinho. Você não dá para errar demais, né? Não dá para fazer um projeto e se fizer um projeto numa multinacional e der errado, pô, você é demitido, você arranja outro emprego. Às vezes, você leva a tua equipe inteira junto contigo nesse sentido. Exato. Né? Então, você tem famílias que você sustenta diretamente, né? Então, é isso que eu acho que é o mais legal da minha empresa e por isso que eu sempre quis ser empresário, de falar, pô, deve ser legal você ter uma ideia e conseguir, a partir dessa ideia, sustentar famílias. E essas famílias vão ter seus sonhos e vão construir casas, comprar carros e tal. Criar sua própria realidade e impactar. Exato. Então, você acaba impactando de diversas formas. Né? Quando é que te deu esse clique? Quando você foi trabalhar com o ambiente da música, aliás, a música sempre teve presente na tua vida? Não. Você não era um cara que... Eu nunca fui um apaixonado por música de ficar ouvindo. Eu gostava, legal, mas não era aquele apaixonado, fã, nossa, eu acho isso legal, eu gosto de Frank Sinatra. Cria playlists, não, eu ouvia, era eclético pra caramba, mas a música aconteceu num primeiro momento onde eu estava na Michael Page, a gente era contratado para recrutar executivos, e um dia eu fui conversar com um dono de uma empresa e ele falou, pô, tô precisando de um cara assim, né, com esse perfil para cuidar de todas as minhas empresas, para ser o gestor realmente das empresas. E nessa conversa, a gente conversou algumas vezes, de repente ele falou, pô, você não quer a vaga? Quer dizer, você foi para uma reunião para trazer a vaga, serviço de recrutamento para um cliente que tinha uma vaga, que estava buscando alguém, e o cara achou que o teu perfil era o perfil para vaga. Era o perfil para vaga. E aí o cara te fez um convite. E ele me fez um convite. E que empresa? Era uma empresa do quê? Cara, era uma empresa, olha que louco, era uma empresa que trabalhava para os bancos. Ela fazia documentação de veículos, dos veículos apreendidos dos bancos, né? Então, o banco apreende um veículo, aí ele tem que fazer uma liberação, né? Um despachante faz a liberação desse documento para o veículo ser vendido. Só que era um grupo de empresas. Então, ele tinha uma empresa de documentação, uma empresa de liberação de restrição judicial, uma empresa de cobrança, um leilão de veículos e uma gravadora de música gospel. E aí, nesse negócio, eu falei, cara, eu não entendia nada desse negócio, mas para um administrador, é aquela coisa, você entende o processo, você entra no jogo e em poucos meses você consegue aplicar o que você já conhecia dos outros, e como você é uma empresa de dono, você consegue ter resultados mais rápidos. E foi basicamente o que aconteceu, né? Lá eu entrei com viés mais de gestão, acabei buscando clientes e acabei aumentando o tamanho. Porque tem essa veia comercial em você, não tem jeito. Na época eu me lembro que o dono falou, não, pô, é muito difícil, porque é muito complexo trazer bancos aqui, porque é difícil. Eu falei, cara, posso tentar? Tipo, deixa eu só tentar, vou fazer tudo isso. E deixa eu tentar, eu trouxe uns 6 bancos aí. Olha só. Nessa brincadeira. E nisso eu via, o dono da empresa era um pastor e ele tinha uma gravadora gospel que chama Canzion, que ele representava a Canzion e a Hillsong, que são os maiores selos gospels da América Latina, e a Hillsong é da Austrália. Um mercado enorme, né? Um mercado gigantesco. E era um mercado na época de CD. Então, imagina, o CD no Brasil, ele estava... Que ano a gente está falando? Pô, 2009? 2009, sim, CD. CD, e 2009 você falava assim, bom, a pirataria comendo solto, o gospel ainda, o mercado evangélico, eles ainda pregavam que por comprar CD pirata era pecado, então pelo menos... Alguns compravam os originais. O dinheiro ficava mais dentro de casa. Exato. Então, e começou a vir, e a gente começou a fazer algumas estratégias do CD, só que o CD era uma ladeira abaixo, né? Você sabe quando você olha assim, você fala, putz, né? Isso aqui não vai durar, né? E aí um dia o meu sócio foi viajar, foi para os Estados Unidos, voltou e falou, pô, Patrick, eu fui lá, meu sócio, meu chefe falou, Patrick, eu fui lá nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa chamada CD Baby. CD Baby. CD Baby. Basicamente era uma empresa que tinha um warehouse ali, tinha um estoque, onde eles fabricavam por produção. Por exemplo, você quer lançar 5 CDs? Eu produzo seus 5 CDs disso aqui, só que eu te ajudo também na parte de marketing. Faço o seu marketing digital, na época nem tanto digital, mas te ajudo nisso, te dou umas dicas e tudo mais. A divulgação. Uma divulgação, eu falei, cara, pô, isso é legal porque você meio que descentraliza, né, uma gravadora, todo mundo pode gravar CD, todo mundo pode ter uma tiragem, nem que seja, porque antigamente você tirava 1000 cópias no mínimo, 2000 cópias no mínimo, e 1000 cópias era uma grana, porque você deixava o dinheiro parado até você conseguir vender. Claro. Eu falei, pô, legal. Liguei pros caras, fui no LinkedIn, achei o presidente lá, liguei pros caras, falei, pô, fiz uma conferência com eles, falei, olha, tenho interesse de representá-los você aqui no Brasil, achei a ideia muito interessante, tal, não sei o que, e tive uma negativa. O cara falou, pô, não, o Brasil agora não é interessante para nós.
Eu falei, pô, Eles tinham um plano de expansão para outras regiões que não o Brasil ou simplesmente eu queriam ficar acho com o que mercado eles americano? estavam com o mercado americano, ainda não existia esse... É um mercado grande, né? Ainda não existia esse, vou sair de lá, enfim, eles só estavam lá. E eu falei, pô, tá bom, já que vocês não vão fazer, já tinha até registrado o nome deles é cdbaby.com.br, é meu até hoje. Porque eu falei, pô, quer saber, vou registrar esse nome aqui, vai ficar pra mim só de lembrança. Sim. E até tentaram comprar uma época aí, mas enfim, aí nessa ideia eu falei, pô, chamei o meu sócio e falei, cara, vamos fazer a mesma coisa, só com um nome diferente? Ele falou, vamos, só que eu falei assim, cara, pra eu fazer isso, eu preciso focar 100% nisso. Tipo, eu não tenho como fazer o resto, porque senão eu vou fazer isso mais ou menos. Ou seja, o teu conglomerado, vamos chamar assim, de negócios, eu vou ter que focar Eu vou ter que na focar. gravadora. E foi um cara que eu falei assim, falei pra ele, ó, eu quero que você seja meu sócio, ele é meu chefe, eu falei assim, quero que você seja meu sócio. Me demite da empresa, né, pra eu ter um fundo de garantia ali, falei, me demite. Alguma reserva para eu poder pelo menos uma empreender com calma. reservinha e, pô, me garante um salário aí por 6 meses. Se der errado, beleza. Se der certo, a gente fez um negócio diferente. Ele falou, pô, ele é muito empreendedor, esse cara. E me espelho bastante nele. Ele falou, cara, tá bom, vamos aí então. Então fizemos todo esse processo, o cara me demitiu, garantiu 6 meses de salário. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu falei, cara, o CD tá caindo. Só que aí eu comecei a estudar e falei assim, pô, o iTunes estava chegando no Brasil. Acho que o iTunes chegou em 2011, se não me engano, né? Aí eu falei, pô, o iTunes está chegando no Brasil, existia um Facebook, que não era, na época não era nem página, né? Não existia página de fanpage, não Sim. existia Instagram, não existia, Era só aquele mural. Era um Facebook que era lá e que era o seu amigo, você tinha que fazer. Eu falei, pô, cara, e se a gente começar a fazer um marketing digital para artista? E cobrar uma mensalidade para eles? E a gente coloca o cara no iTunes e faz essa distribuição digital, ninguém tava lá, todo mundo queria estar, ele falou, cara, vamos fazer isso. Aí teve uma feira chamada Expo Cristã, que era na época a maior feira do segmento gospel no Brasil. Aí eu fui lá, pô, montei um portfólio, fiz um standzinho lá, coloquei umas 6, 7 pessoas para falar de marketing digital, naquela época ninguém entendia o que era marketing digital. E falei, pô, vamos vender o plano. Meu plano custava de 299 a 1.500 reais. Eu falei, cara, pô, imagina, se eu tiver 100 clientes a 299, pô, já vou ter tantos mil aí de faturamento e tal. Aquela viagem, né? Sim. Que a gente, estimativa e chute. Estimativa e vamos ver o que dá, né? Nesse final das contas, nesses 6 dias de feira, eu consegui fazer um faturamento recorrente de 15 mil por mês. Porque eu vendi plano pra caramba, e eu fechava contrato de 12 meses. Então você tinha previsão, quer dizer, dinheiro vai entrar por esse período. Então, durante 12 meses eu vou ter 15 mil reais de entrada. Eu falei, caramba, cara. E os caras compravam, tipo, beleza, não, vamos fazer. Agora eu vou ter que entregar. Então, eu falei, vou entregar? Eu falei, cara... Cheguei, sem brincadeira, peguei uma semana, fiquei sentado na frente do computador, como que faz Facebook, na época já tinha aberto até a página, aí eu falei, cara, como é que faz os ads aqui, como é que eu aumento o negócio, como é que eu consigo aumentar o número de likes, porque esse era a corrida dos likes naquela época, pô, todo mundo postava só foto feia, como é que faz um bannerzinho bonito, e aí a gente começou a fazer isso, e a galera começou a falar, meu, tô muito entregando, e aí... Era ridículo, porque você, com um investimento lá de, sei lá, R$1.000, você conseguia 100 mil fãs na sua base. Nossa! Era um absurdo. Completamente diferente de hoje. Porque todo mundo curtia, e os anúncios eram tão bobo, que eu falava assim, ó, bom, você curte fulano, curta também ciclano. Colocava a foto do cara lá. E o cara queria curtir de qualquer jeito. Curtia de qualquer jeito e crescia absurdamente. E aí eu falei, pô, se esse mercado gospel é um mercado que, teoricamente, eles têm bastante dinheiro, mas eles não colocam muito dinheiro dentro da música, né? Porque é um mercado que ele cresce dentro das igrejas e tudo mais. Eu falei, cara, vamos pro mercado sertanejo. Eu falei que é um mercado que tem muito dinheiro. O mercado da música secular. Aí eu falei, cara, quem que são os caras? Aí, pô, nessa andança da música, conheci um cara que era diretor da EMI. Trouxe o cara para ser meu sócio. Você vendeu o projeto pro cara e o cara saiu da EMI? Não, ele continuou lá e meio que me direcionou. Ele me dava um coaching ali de muito tempo, me apresentou muita gente, me apresentou um cara chamado Tom Gomes, que na época ele era o dono da maior... Tom Gomes e o Gilmar, eles eram dono da maior revista de show business. Era tipo uma
uma lista telefônica dos empresários dos artistas. Ou Caramba. seja, se você quisesse contratar o Jorge Benjor, você ia lá, abria Jorge Benjor, telefone do fulano tal e tal. É muito louco, porque... Listas amarelas de artistas. E ele ficou milionário com esse negócio, porque não existia. Então ele enviava Imprimindo esse negócio. Ele imprimia. E isso enviava para todas as prefeituras e todos os contratantes. Então o prefeito da cidade... não tinha rede social pro cara entrar e ver o Instagram. Que loucura, Patrick. E o cara, eu cheguei para ele, mostrei meu projeto e falei, pô, quero anunciar na sua revista. Ele virou para mim e falou assim, não, eu tenho uma casa aqui do lado, me mostrou a casa, tal, não entendi porque ele me mostrou a casa no Campo Belo, muito bonito. Eu falei, caraca, o que ele tá me mostrando a casa, tal, não sei o que, ele subiu, sentou na sala dele e falou assim, eu quero entrar no projeto. Eu falei, não, perfeito. Quero entrar no projeto, tal, eu falei assim, te faço os anúncios de graça, você me dá um percentual. Eu falei, Cara, mega empreendedor. Não tenho nada para perder. Claro, o cara tem todos os contatos. Dividindo nada. Ele é o mailing. Ele é o mailing. Eu falei assim, eu tô dividindo nada. Hoje tinha 15 mil reais de faturamento. Sim. Eu falei, meu, já tenho 5 caras que querem entrar comigo nesse negócio. Uma parte de um troço grande. É lógico. Eu falei, pô, eu prefiro dividir o marmelo em 10 do que ficar com zero, né? E nessa brincadeira, o cara entrou de sócio e tal, só que a minha sociedade com ele foi muito curta, porque ele tinha um perfil, ele já tinha 75 anos, alguma coisa assim, por aí. E ele já era um perfil menos agressivo e eu queria agressividade. Claro. Aí virei pra ele. Está no momento de vida de construir. Exato. Depois eu cheguei para ele, depois de 3 meses, somos amigos até hoje, falei, pô, então, Gilmar, não vai dar certo porque a minha velocidade com as suas não tá batendo, eu compro a sua parte de vocês. Quanto vocês gastaram de anúncio, quanto foi o aluguel da casa, quanto isso. Bum, comprei. Foi até lá, e o meu primeiro cliente lá foi o Ataíde Alexandre, uma dupla sertaneja bem famosa, mas mais antiga, assim. E foi engraçado, porque antigamente eu estava vendendo um plano de R$1.000, R$900, e quando ele me perguntou quanto custa, eu falei 4 mil. Ele falou, tá bom. Você falou, pô, tô com o preço errado. Não, na hora que ele falou, tá bom, eu falei, tá bom mesmo, assina aqui, ó, 12 meses, R$48 mil. O cara assinou. Então eu já falei, tá brincando. Aí Teu pipe já... Eu fui pra cima. E eu cheguei e falei assim, cara, eu vou pra todos os sertanejos. Eu ia no sertanejo, os caras só queriam saber de rádio. Porque antigamente o processo era, grava o DVD, vai pra rádio, Sim. gasta um caminhão de dinheiro na rádio. E esse caminhão de dinheiro que é gasto na rádio, às vezes voltava e às vezes não. Porque se a música não pegasse, ele tinha que gastar de novo. Você não tinha uma métrica de quanto aquilo funcionava. E é um caminhão. Você vai atirando pra todo lado. Cada lançamento de música na época era R$600 mil. Nossa. Então, pra rádio. Pra rádio. Então, pô, imagina só, você faz uma música, você lança R$600 mil, não deu certo, mais R$600 mil, não deu certo, mais R$600 mil. Por isso que a indústria fonográfica, ela era, primeiro, dos grandes empresários que já tinham os artistas concentradíssima dentro das gravadoras, que eram os únicos caras que tinham dinheiro. Que loucura. Né? Porque, no fundo, depois eu entro mais a fundo no business música, né? Porque mas, enfim, o grande negócio ali, eu cheguei pros caras e falei assim, pô, você não quer fechar um contrato comigo? Eu vou fazer você entrar no iTunes, as gravadoras já estavam colocando, os independentes eu colocava lá dentro, você não quer ter uma página no Facebook? Quero, quanto isso vai custar? Vai custar 5 mil, 6 mil por mês. Isso começou a ter uma escala, e de repente eu já estava com um faturamento de 200 pau por mês. Porque eu fui fechando um sertanejo, outro sertanejo me chamava, outro me indicava. E aí contratando a equipe para entregar esse negócio. Contratando a equipe. Você transferiu esse know-how para essa turma, porque Exato. Você aprendeu sozinho. Eu aprendi sozinho, comecei a transferir o know-how e era aquela coisa, tipo, a gente está aprendendo, a gente está sendo os precursores do negócio. Tanto é que, pô, eu fui, minha empresa é uma das primeiras empresas que tem contrato direto com o YouTube, né? Então, a monetização, o YouTube paga a monetização, né? A monetização muitas vezes é através de distribuidores, a minha monetização é direto, né? E você fechar um contrato com o YouTube é difícil pra caramba. E essa história eu fechei porque eu fui lá no YouTube e comecei a falar de gospel. Então, tô falando do gospel, o cara virou pra mim e falou assim, Patrick, se eu te falar que não tem ninguém no YouTube olhando o segmento gospel, você acredita? Eu falei, não. Ele falou, não tem. E ele cuidava só das majors. Sabe? É coisa de Deus. É coisa de Deus. Aí eu falei, pô, eles cuidavam só das majors, então eles cuidavam da Warner, da Som Livre, da Sony e tal, claro. E da The Music. Que era o fácil. Estão lá, são conhecidos, são gigantescos, porque eles são muito grandes, claro. Então por que ele vai me ouvir? Vai concentrar os esforços dele para ouvir o gospel aqui. E aí eu entrei lá, consegui esse contrato. E aí, nesse negócio, o marketing digital, eu fui a primeira agência no Brasil de marketing digital para artistas.
Já conhecia outros, já tinha até entrevistado quando era Headhunter, alguns executivos do marketing digital. Sim. Tinha até uma muito grande, esqueci, falei até com o presidente lá, esqueci, o cara era gigante, a mais, eu não sei o nome, não lembro, mas assim, o cara me recebeu e eu vi, pô, os caras faziam anúncio do Bradesco, marcas e marcas, eu falei, mais ou menos peguei uma ideiazinha do cara e consegui trazer pra música. E nisso, cara, eu fiquei quase 1 ano e meio, 2 anos sem concorrente. Navegando sozinho nesse mercado. Tinha artista que falava, cara, é muito foda, Porque cara. às vezes chegar primeiro faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque ele virava E comunicar primeiro. E aí, comunicar, e você começar a sair, eu começava a sair em todas as revistas, eu começava a falar de todo mundo, e os caras começavam a olhar pra mim e falaram assim, não tem concorrente. Então eu comecei a cobrar 4, depois 5, depois 7, depois 15. Teve gente que eu cobrei 15, 20 mil pra fazer o marketing digital dos caras. Lógico, entregamos um super resultado, Claro. mas ao mesmo tempo não existia ainda um concorrente olhando parâmetro, diretamente pra mim, né? Eles olhavam muito pras empresas. E os artistas estavam soltos. E aí começou a história com a música, né? Então, eu comecei a fazer isso, mas muito mais como um estrategista de lançamentos Claro, de músicas. Está muito mais voltado para o marketing do artista. Marketing do artista, não como um empresário. Só que o mercado da música ele vem mudando, né? E ele começou, a partir do momento que isso começou a ter muito concorrente, porque aí o sobrinho do cara que era cantor lá, pô, fez marketing digital na escola, saiu e virou analista de marketing dele. Então, o cara te falou assim, Patricão, te adoro, mas eu tenho um sobrinho aí. Meu sobrinho tá fazendo. O fulano começou. E aí muita gente começou a olhar e falar, cara, esse negócio de marketing digital para artista dá dinheiro. Porque começou a corrida do like, todo mundo queria ter mais fãs. Começou a vir Instagram, começou a vir A medida YouTube. de sucesso era essa. A medida de sucesso lá atrás era o YouTube. Ah, eu tenho 1 milhão de views. Cara, sua música tá estourada. Hoje não é mais, hoje é o Spotify. Então, você começa a ver que a mudança da música, ela começou a vir de uma forma muito rápida. Quando eu comecei a identificar, falei assim, pô, a música está começando essa estratégia de ser só o cara do marketing era ruim, porque às vezes eu pegava o cara, fazia o marketing, o cara explodia. Explodia e a música é muito louco, é como jogar na Mega Sena. Incrível, Tipo, né? você explode, de uma semana você tá valendo R$1.000 seu show, na outra você tá valendo 5, na outra você tá valendo 50, na outra você tá valendo 200, e assim vai. Se essa sensação já deve ser marcante para você, eu fico imaginando a sensação do artista, né? De se ouvir. É onde a maioria dos artistas ele se perdem, né? Porque às vezes a explosão não vem junto com o empresário, não vem junto com um cara que, é centrado, business, olha, não, você não tem que fazer isso, você tem que fazer isso, olha, baixa a bola, cara, olha quem você era ontem, olha o que você tá fazendo agora. E muito dos artistas se perdem aqui. Por isso você tem o cara do sucesso de uma música só. Muitos. Normalmente não é por escassez de criatividade. É por uma questão empresarial. Empresarial. Às vezes pode ser até uma questão de criatividade, mas grande parte dos artistas, às vezes, que estouram e estouram muito rápido e sem ter um controle, uma consistência, eles se perdem. É o cara lá que vai comprar um monte de carro, é o cara lá que vai sair bêbado à noite, vai bater não sei quem, vai fazer isso. E isso, na carreira... Faz parcerias equivocadas. Parcerias equivocadas, e se mete com besteiras, e sai embalada pra caramba. Quer ajudar amigo lá de trás, Exato. que o amigo vê que ele tá em evidência, financia bobagem. O maior problema hoje, que eu vejo, às vezes, quando o artista estoura, sabe o que ele faz? Ele pega todos os amigos dele e vira equipe. É os parças. É os parças. O modelo Neymar. No modelo Neymar. Aí você olha e você fala, cara, quem ali tem culhão pra chegar pra esse cara e falar, não vai fazer isso? Porque você tem que ser duro, você tem que ser, às vezes, o pai do artista. Você fala, cara, não vai fazer. Ah, mas eu quero fazer. Fala, não vai fazer. Ou seja, eu quero viajar, já que eu vou viajar ao Brasil todo, eu quero levar meus amigos comigo. Porque não tem graça ir sozinho. Nem isso. Às vezes são coisas que você tem que dar umas pegadas e falar, cara, pô, na letra da música, você fala, cara, você tem que ir pra uma. Você quer. Qual segmento você quer ir? Ah, pô, eu quero aparecer na Globo, então sua música não pode ter putaria. Você quer colocar isso, você não vai nunca lá. Você não vai no canal de TV. Então você tem que ter umas estratégias desde a concepção da criação. Porque às vezes o que você vê muito hoje, a música ela explode e ao mesmo tempo você fala, pô, ela não tá tocando na TV. Por quê? Porque não pode tocar na TV. Então tá tocando no bar, tá tocando no carro, tá tocando não sei o que, no show, não sei o que, mas a mídia ali forte não vai. E quando você faz uma música dessa, o que acontece? As marcas não vêm junto. Entendi. Correto. As empresas não querem suas marcas atreladas àquilo. Ah, exato. Então você fica limitado do ponto de vista da venda. O artista ele começa a perder muitas coisas. Então, quando o marketing digital não estava funcionando tanto, eu falei, cara, vou começar numa linha de produção musical. Aí montei um estúdio com produtores, comecei a produzir músicas para ser dono do fonograma, que esse é o grande negócio. O publishing.
publishing também, que é a editora das músicas, né? Então você dentro da música você tem, pô, a distribuição digital, que é uma receita, você tem o show, que é outra receita, você tem a editora, que é outra receita, você tem a publicidade, que é outra receita, e você tem outros canais que surgiram agora nos últimos 2 anos, que são conteúdos adultos como um OnlyFans e um Privacy, onde existem artistas também que entram dentro disso, né, que acabam, né, como um todo, e acaba ganhando muito dinheiro, né. Meu grande foco é sempre mais as marcas, né, mas enfim, quando você olha, depende de cada artista. Tem artistas que têm potencial para isso, e são artistas que ganham milhões de reais num Privacy da vida. Caramba. Milhões. Vendendo conteúdo de interação com fã privado. O cara posta... Você lembra Playboy? Sim. Playboy antigamente era um sonho de todo mundo, era ir na... Todo mundo não, da maioria das meninas que queriam era se referência divulgar. de sucesso ter ser capa da Playboy. Você saiu do, sei lá, do BBB, você ia, virava a capa da Playboy, você ganhava mais tantos milhões, e esse era o negócio. Hoje se transformou uma coisa mais simples, né? A pessoa, ela pode se publicar automaticamente, fazer o seu próprio marketing, e às vezes dá muito certo. Ela vira a sua própria empresa ali, você não tem o middleman ali, a pessoa do meio não tá fora. E aí você pega, eu tive uma artista que chama Tati Zak, que faturou milhões. Como chama? Tati Zak. Tati Zak, ela é cantora. Ela era minha artista no funk. E é engraçado, a estratégia dela foi, primeiro, a gente pegou ela, começou a trabalhar a imagem, trabalhamos muito a imagem dela no pop, aí a gente bateu uma música que ficou 35 dias número 1 do Spotify, que isso é um fenômeno. Que é qual música? Chama Surtada a música. Surtada. A música ficou 35 dias consecutivos número 1 no Spotify. Caramba. Tipo, naquele ano, somente, acho que 10 artistas alcançaram o top 1. Tive Marília Mendonça, que ficou 80 dias, a gente ficou 35 e o resto alternava. Você tem ideia, o Gustavo Lima ficou 4 dias. Caramba. Esse ano todo. Eu tive e a Tati Zak foi esse case. Foi esse case, junto com o Dada Boladão e Oik, que eram outros caras do funk, do Brega Funk. E foi um case que ela explodiu de uma tal maneira, isso foi em 2019, explodiu de uma tal maneira que foi um rojão. É aquela coisa do seu show tá valendo 5 mil reais, no outra semana tá valendo 50. Claro, demanda. E aí, só que daí veio a pandemia, né? E aí a pandemia acabou com a indústria da música, só que não acabou com a música em si, porque a gente ainda ganhava dinheiro com distribuição digital, que hoje ainda dá muito dinheiro. Né? Então, ninguém deixou de consumir música na pandemia. Até consumiram mais música. Claro, né? O artista não ficava impedido, inclusive, de produzir. Ele ficava impedido de se apresentar em público. Então, teve todo esse caminho, né? E aí, nessa história, depois que eu fiz o estúdio, comecei a produzir, comecei a empresariar os artistas. E comecei a buscar potenciais artistas. Mas você começou a empresariá-los também por uma questão de necessidade de diversificar o negócio, entender que você tinha muita competição do lado do marketing digital e talvez também por olhar a carreira dessa turma e falar assim, esses caras estão mal assessorados. Acho que tem um espaço empresarial, uma cabeça empresarial que eu tenho de chegar para esse cara e falar assim, ó, sim, também. Deixa eu te ajudar nesse caminho. Foram as duas coisas. Primeiro que eu vi que a parte do marketing digital, esse serviço que eu prestava, eu não presto mais hoje. Hoje eu só faço para os meus artistas, porque não faz sentido mais. Hoje em dia você arranja por R$1.000 para alguém fazer. Claro. Então, isso perdeu... aí comoditizou absurdamente. Absurdamente. Né? Então, eu falei, cara, eu preciso entrar dentro do business da música e fazer 360, desde achar o artista, produzir o artista, direcionar o artista, distribuir, editar o artista, vender o show dele, vender a publicidade, enfim, e isso aí são braços de negócios que às vezes um vai melhor que o outro, né? Então às vezes você tem um artista que por exemplo, fala muito palavrão, tal, não sei o que nas músicas, tal. Legal, ele não vai ser um cara de publicidade. Mas eu também comecei aí dentro desse mercado da música, você começa a ver influenciadores. E peguei um influenciador, por exemplo, tem um influenciador que chama Diários do Gui. Como? Chama Diários do Gui, esse influenciador que eu cuido hoje. Ele limpa a casa de acumuladores. Ele limpa a casa de acumuladores? O cara vai lá, você tem acumuladores e tal, e o cara deixa a casa do cara em ordem. E o cara vai lá e limpa como era... Esse é o conteúdo do cara no YouTube. O conteúdo do cara no YouTube. Tem 2,5 milhões de seguidores. Meu, isso aí é um negócio que prende atenção absurda, porque a galera vê... Que nem o Lata Velha, né? Você vê o carro destruído, depois você vê o carro novo. Todo mundo quer ver. Então é a transformação de uma casa que está destruída para uma casa nova que muda as famílias, muda um monte de coisa. E muita gente se identifica até porque é acumulador. Exato. Eu recentemente fiz mudança de casa, Patrick, é assustador o que a gente acumula de coisa. Então, assim, óbvio que alguém vai querer ver. Mas o acumulador lá é um absurdo. É absurdo. Você vê 2 metros de lixo dentro da casa. O pessoal lixo, o cara não conseguia andar, uma loucura. Isso existe muito porque é um problema psicológico e tudo mais. Mas, e isso é um nicho de mercado e as marcas adoram.
porque é um bem, você está fazendo uma ação social, você está ajudando pessoas e as marcas querem se conectar com isso. Participar dessa E aí, transição, e desse aí você fala, as processo. grandes marcas todas vêm. Já fizemos o programa do Ratinho, já tivemos quadro no programa do Ratinho, saímos no Fantástico, Quem vai saímos o em todo cara dos lugar. móveis, vai o cara da pintura, vai o cara da caixinha plástica quando você vai acomodar as Vai coisas, o vai cara o cara... do cano, vai o cara da pintura, vai. Todo mundo quer estar dentro de um projeto desse. Então, quando você entra dentro do. Eu falo que hoje eu estou na indústria do entretenimento, né? Lógico, eu sou muito focado, meu business principal aqui é música, só que ao mesmo tempo você tem muitas outras vertentes ali que você consegue ganhar dinheiro com a internet. O que mudou fundamentalmente? Claro que a gente sabe, né? Ninguém não, né? Mas assim, a indústria do CD meio que sumiu, diminuiu muito. A do vinil, ela tá voltando, mas de um jeito assim, como uma arquitetura vintage volta, Exato. como um apreciador. Isso, o cara que quer guardar. Que gosta de interagir com aquele material impresso, que gosta do lado A e do lado B, porque isso sempre contou uma história, os discos eram concebidos dessa forma, também pelo encarte que tem ali, que era uma delícia, também você conhecia a banda, às vezes vinha um pôster, né? Vinha um pôster que o cara assinava, ou seja, isso ainda existe, mas numa escala muito menor. Claro, num mercado de nicho do nicho do nicho. Mas tem. Os caras querem comprar as vitrolas, que hoje são diferentes também. O perfil do fã mudou também bastante, né? Antigamente o fã era aquele cara que queria ter o acesso. Hoje o cara já tem o acesso na rede social, né? Então o super fã, a gente fala hoje, que é o fã é quando ele começa a criar coisas com o seu conteúdo, né? Então ele pega a sua música e usa, ele faz isso e aquilo. Entendi. Aqui, por exemplo, hoje, eu até te fazer essa pergunta, né? Rede social virou uma mola propulsora para artista dentro do ambiente musical. Porque quando você tem os cortes, ou os reels, ou os shorts, ou os TikToks... É o principal, hoje o artista é o principal meio deles conseguir chegar. O cara reza para algum influencer ou alguma música dele pegar como pano de fundo de algum vídeo. Sim. E aí o cara Ele reza pra Anitta dançar a música dele. A gente tem artistas, né, que você vai ver, por exemplo, de década de 70, 60, de músicas que você não via nunca mais. E tá de voltando. repente... Tá voltando. Reapareceram. Eu tenho um DJ, inclusive disso, que tá saindo, a coisa tá virando, antigamente era remix, né? Eles estão chamando de MTG, né? Que é montagem. MTG. E aí ele pega uma música que era, sei lá, de 1980, coloca um funkzinho no meio e solta e explode. Sim. E é ridículo. O cara fala, cara, pô, essa música já existe há muito tempo. E tá voltando, é o que tá acontecendo agora, nesse exato momento. Impressionante. Eu lembro até que foi no passado retrasado uma banda italiana, esqueci o nome, de um rockzinho que fazia um cover assim, que tem muito. Estourou muito, um negócio impressionante, graças ao quê? A rede social. Exato, a rede social. E a rede social é o principal pontapé do artista. Você acha pessoas lá. Eu, por exemplo, quando eu vou buscar artistas... Você faz monitoramento dessa turma. Exato, eu não vou buscar artista no bar. Né? Eu não vou ficar indo em bar, por exemplo, como acharam um Gustavo Lima da vida, que o cara tocava viola lá e cantava à noite. Antigamente você fazia muito isso. Hoje em dia você vê um cara tocando um videozinho dele no YouTube, TikTok, Instagram e tal lá, e tal lá. Por exemplo, a Luísa Sonza, eu que descobri, a The Music que descobriu a Luísa Sonza. Então a gente descobriu a Luísa Sonza através de um vídeo. Mas a Dora Pompeu, que é uma outra artista do gospel, também descobrimos ela através de um vídeo. Né? Então, muitos artistas são descobertos. E o artista que não entender isso, que ele tem que ser o artista, hoje ele tem que ser completo, né? Ele tem que criar conteúdo o tempo inteiro, não é só mais a música. A música é parte do negócio. Ele tem que estar lá, ele tem que estar em todas as redes sociais, né? A gente está vendo isso com os atletas na Olimpíada, né? Todos os atletas, inclusive a gente vê aí a turma dando uma força do ponto de vista de marcar a rede social dos artistas, que os caras vão sobreviver também disso. Sim, se for de premiação ou de medalha, o cara não vive. Exato. E os caras ganharam muitos seguidores. A menina do judô aqui ganhou 2 milhões de seguidores. Sim. 2 ou 4 milhões, não sei. Sim, o cara da marcha atlética. Exato. Pô, e isso aí faz o quê? Porque o artista, quando você tem uma relevância grande, as marcas hoje, eles querem pagar pro nicho. Eles não querem mais dar aquele tiro de canhão que eles davam antigamente. Ainda fazem, mas vou na Globo ficar dando tiro de canhão de um produto que é para pessoas de 18 a 24 anos, eu tô impactando a galera de 60. Você teve gente, assim, um caso interessante, gente que fala assim, por exemplo, sei lá, um cara como eu falou assim, Patricão, posso te falar? Cara, adorei, você tá no mercado da música, você tem um selo e tal. Meu sonho, sempre ali no chuveiro, de manhã ou à noite, foi virar, cara, um super artista e um cantor. Quanto custa isso? Eu quero fazer. Sim. Você recebe esses pedidos? Fazia muito isso antigamente, né? Quando tinha um marketing digital. E teve um que foi um caso, teve vários, né? Mas assim, o Reinaldo Queilaquian, que é dono da Galeria Pagé, que é um cara que com 50 e poucos anos, ele falou assim, cara, quero cantar. Aí ele pegou a casa dele, que é uma casa ali na frente do Paineiras,
que é uma casa bem diferente, assim, ele tem um zoológico dentro. Um zoológico. Se você procurar no Instagram aí, você vai ver, ele tem o maior tigre da América Latina, tem Tigre. zebra, tem milhões de araras, tal. Ele tem uns 8 Sim, é um veterinários. Ace Ventura. O cara, Urbano. mas ele, enfim, ele teve tudo isso, aí ele pegou a sala dele, que ele até falou, pô, aqui é a sala onde eu recebia minhas tias, e fez tipo um anfiteatro, assim, tipo, o cara fez uma estrutura para ensaiar com banda. E aí o cara fazia aula de canto todo dia. E aí o cara começou a investir realmente na carreira dele. E a evolução dele como artista foi muito boa, porque inicialmente ele não cantava tão bem, mas depois ele começou a cantar bem pra Deu caramba. pra ver então essa evolução. E ele cresceu nas redes sociais, até hoje eu acho que ele faz shows, enfim. Caramba! E tem gente que às vezes tem esse sonho, o cara fala, pô, como que é o caminho, né? E o caminho, às vezes, para um cara desse era muito difícil. Ele falou, cara, o que eu faço? Eu canto, eu vou no estúdio, eu vou ali, vou aqui, o que eu vou fazer? Já teve situações em que a pessoa chegou aí de peito estufado e foi embora com o rabinho entre as pernas, porque você falou, olha, legal, prazer te conhecer, mas muitas vezes você não tem talento para isso. Muitas vezes, porque não adianta também, principalmente agora, porque agora é uma questão, já teve gente que chegou, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho artista, eu tenho uma pessoa que quer ser artista, tenho isso. Eu falo, cara, você vai gastar dinheiro. A gente pode tentar, mas eu te falo que vai ser muito difícil. Esse seu dinheiro que você acha que é muito pouco, né? Hoje em dia, sei lá, você pode falar de R$1 milhão, você fala, não, é muita grana. Para uma carreira da música, não. Você vai ter que dar muitos tiros. Sim. Né? Você está falando assim, quando eu pego um artista, tem 5 anos de contrato com ele. Então, durante 5 anos, eu vou ter que investir grana, investir tempo, investir em música, lançamentos e tudo mais para um artista. O contrato mínimo é 5 anos. Tem gente que faz de 10, tem gente que faz, mas em média 5 anos. Esses caras, por exemplo, que vão em televisão, vai lá, participa de programa, de canto, de competição, não sei o quê. Esses caras acabam virando bons produtos? Não. Isso tem uma explicação do porquê? Cara, eu não sei. Eu sei que todos os ganhadores, o único que se deu bem de um programa desse foi o Thiaguinho, que pegou em segundo lugar. O Thiaguinho foi ganhador desse tipo de programa? Eu não sabia. Foi um programa no SBT, ele foi o segundo lugar e ele se deu bem ali. Mas a grande maioria, eles não dão bem, e aí é uma questão, lógico que internamente eu não sei muito, mas assim, as gravadoras normalmente fazem contratos com esses programas e o vencedor vai para uma gravadora. Isso. Só que o que acontece? O programa acaba em maio, a gravadora vai lançar ele em agosto. Já perdeu o time. Já murchou. Já perdeu o time. Né? O cara tá lá, sai em maio, ele tem que lançar no dia 2 de maio. Que não é a velocidade que a rede social te dá. E a rede social naquele momento, putz, olha o cara, agora acabou, entendeu? Então, não é que todo mundo que vai lá não se dê bem. Tem muitos artistas que acabam progredindo, mas não é aquela coisa que era antigamente, porque era uma explosão. Você ia num programa daquele, você já tinha uma audiência muito grande. Hoje em dia, a sua audiência tá no seu celular. Você vê muito ressentimento dos artistas chamados assim, vamos dizer, das antigas, old school ou raiz, em relação a esse novo mercado da música? Vejo, mas também vejo como eles estão ganhando dinheiro hoje com a música, né? Porque, enfim, por causa desse movimento, né? Os streamings, né? Porque é muito louco, né? Quando lançou o iTunes, você ainda era dono, né? Era que nem o CD. Verdade. Você comprava uma música. Isso. Então, R$1,99 lá, você comprava a sua música era sua. Aí começou a vir todo um movimento, e o iTunes era o rei. E aí veio o movimento do streaming, onde você não é dono. Você simplesmente está ali pegando um catálogo inteiro emprestado por um valor mensal que você paga. E hoje até as marcas estão pagando para que passe anúncios e você tenha o aplicativo de graça. Né? Então, verdade. Tanto que você vê no Netflix a história lá do Spotify é muito interessante nesse sentido, né? É isso. A transformação desse mercado. A transformação do mercado foi muito louca. E eu acho que os artistas antigos, realmente, eles têm um pouco de ressentimento de não ter pego a época das redes sociais, ou seja, eles vieram depois, e às vezes muitos não se inovaram, tanto é que muitos tentaram se inovar. Você vai pegar o Benito de Paula, que eu trabalhei, o cara me contratou para fazer o marketing dele. O Jorge Benjor, a esposa dele na época, me contratou para fazer o marketing e posicionar ele. Tipo, ele saiu lá, ele chegou, tinha que fãs às vezes faziam páginas e tudo, eu fui lá, fui juntando, ele saiu lá, sei lá, deve ter 1 milhão de seguidores. Mas são gente que entende a velocidade como a música, como o mercado da música muda, né? E se você consegue entender, antigamente você fazia o seguinte, você fazia um CD, 12 faixas, antigamente era o DVD, né, o sertanejo. E aí você gastava milhões num DVD, lançava esse DVD e aí esperava que uma dessas músicas funcionasse, gastava dinheiro pra caramba em cada um. Hoje em dia você vê o Gustavo Lima falando que vai lançar 80 músicas. 80? 80 músicas, uma por semana. Então você vê que a velocidade do lançamento tá mais rápida.
Que é verdade. Se você olhar para antigamente, por exemplo, você comprava vamos falar álbum, fica chato falar álbum, né? Mas o álbum, Você vai. comprava o álbum. De um artista, de uma banda que você gostou. Normalmente você tinha que esperar sair o disco todo, eles soltavam um ou outro single, que era meio um teaser do que estava a vir pro disco. Exato. E esse disco tinha uma sequência de músicas em que o artista, acredito eu, junto ali com a produção, etc., queriam contar meio que uma história, tinha uma cronologia. Sim. Já no CD, porque inclusive no lado A e lado B do vinil também tinha muito isso, né? O sim. lado A e tudo Era mais, o uma lado B coisa, era uma coisa mais experimental, uma coisa que eles tentaram uma coisa É isso, diferente, é isso. etc e tal. Então vinha contando uma história. Da música 1 a 12 ou a Uhum. 10, você tinha ali uma história que estava sendo contada, um sentido, tinha um tema, um grande tema, aquele coisa. Isso não é mais viável no ambiente da música. Primeiro que você não precisa fazer mais todas essas músicas para estourar. Exato. Quem quebrou essa barreira foi o Roberto Carlos, né? Foi o Roberto Carlos? Se for ver o Roberto Carlos, olha que louco, né? Antigamente a galera lançava CD, né? Só CD, só CD, só CD. E aí ele vem com um álbum que eu acho que tinha 4 músicas ou 6 músicas. E ele falou pra Sony lá na época, falou assim, eu quero lançar. Os caras falaram, não, completa aí, né? Ele falou, não, quero lançar. Se não for assim, eu vou Os caras deviam ter falado para isso aí não disco. vou lançar em algum outro lugar. E aí o cara lançou. E acho que naquele álbum tinha aquela música, Esse Cara Sou Eu, sabe? Sim. Explodiu. Ou seja, olha só, um cara super das antigas revolucionou o mercado lançando um EP. Então você não precisava lançar mais single, né? Mais CD. Então um cara falou assim: você pode reduzir, contar uma história, que isso muitos EPs fazem, eles contam uma história um pouco mais curta, porque faz sentido. Muitas vezes o cara vai fazer um álbum de 12 músicas e o cara faz 4 boas e o resto tá enchendo. Forçado, suando no estúdio, pressionado pela você gravadora. Só precisa de uma. Você não precisa de 10 de uma vez. O público nem consegue consumir 10 músicas de uma vez. Né? É muito louco. Se você lançar 10 músicas, 12 músicas, a não ser que você seja um artista extremamente forte, os caras não vão consumir. Porque também você tinha um timing, né, Patrick? Então, assim, você recebia um disco, comprava um CD, você tinha tempo para digerir aquele CD. Até Exato, você ouvir outro. Agora não, assim, não vou dizer que é uma infointoxicação, mas assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Muita gente fala que esse fenômeno acabou um pouco com o protagonismo das bandas. É fato isso, porque você cada vez vê mais fenômenos em música que são ou individuais ou em duplas, né? As bandas, ou entre aspas, conjuntos ou grupos musicais, fora a boy band, alguma coisa assim, eles deram uma murchada. É fato isso, É fato, assim, você vê menos, né? Você vê muito menos. As duplas muito no sertanejo, que é o comum, fora do sertanejo é muito mais difícil você ver. Então, quando você vai no segmento hip hop, no segmento do funk, em outros, assim, é muito mais difícil. Antigamente existia mais, mas isso eu acho que aconteceu muito mais pela liberdade de cada artista também trabalhar e querer fazer o seu trabalho. O cara não precisa ficar preso numa banda para poder vender seu trabalho. Não precisa ficar preso. Na banda de rock ainda existe muito, né? Porque é um conceito deles, né? Mas hoje, se for ver em shows, né? Tem muitos artistas, principalmente no segmento do piseiro, que o show é super reduzido, né? Você não vê aquele 30 pessoas no palco e tal, você vê, 5, 6, né? Então você vê a galera reduzindo, porque isso que melhora o transporte, melhora para o contratante, melhora para todo um projeto, né? Então você vê que a indústria da música ela vai se adaptando para onde que os consumidores querem, né? E o que o consumidor brasileiro quer hoje, Patrick? Cara, ele quer. Eu acho que o consumidor ele tá muito eclético, né? Você vê assim, de repente é uma música uma montagem com uma música antiga que explode com as crianças e os adultos todos já conhecem, né? São músicas, quando você olha muito o segmento do funk, é um segmento que ele vem muito grande, impressionante, ele vem atingindo grandes massas, assim, ele vem desde da classe mais alta a mais baixa. Lógico que dentro do funk você também tem estilos diferentes. Você tem um funk que é mais pesadão, que é um pouco menos consumido, assim, abertamente. Tem um funk que é mais pop, que aí, beleza, ele consegue entrar dentro das casas. Então, o funk, ele vai muito bem. O próprio hip hop é uma coisa, né? O rap, né? Ele vem crescendo de uma forma muito grande, né? E quando você olha, por exemplo, sei lá, no Spotify, nas top músicas hoje do Brasil, o que está sendo mais produzido e consumido? Quer dizer, o artista hoje que vai ter a chance de emplacar melhor quando a gente divide assim em segmentos musicais é o que hoje? Você tem o funk e o sertanejo. Funk, sertanejo e rap. São os três que estão... E rap. Isso é o que mais pega. Então, por exemplo, se eu for lá nos top 50 Brasil,
fatalmente Fatalmente vai ter funk sertanejo 40 nesse e rap. segmento. Tem o pagode que tá vindo aí de volta, né? De volta. De volta. Anos 90 total. Tá vindo um movimento legal, né? Enfim, mas basicamente esses são os principais segmentos e o segmento de DJs com essas MTGs. Se você vê e hoje tem uma coisa que é muito engraçada, né? Tipo, antigamente a galera usava a própria letra para um estilo de música, né? Eu tenho um artista que chama Igor Bezé, que ele é do piseiro e ele lançou um segmento chamado trapzeiro. O que é o piseiro? Eu queria te perguntar isso, eu esqueci. O que é o piseiro? Piseiro é um... Até para não me sentir um idiota. Cara, piseiro é um segmento da música do Nordeste que é mais uma pegadinha, tipo, você precisa ouvir mais para entender. É piseiro porque... É tipo um forró mais, sei lá, um pouco diferente, né? Um pouco mais forte. Tá. Que tem a ver com o jeito de dançar, esse piseiro? Tem a ver com o jeito de dançar e muito, muito regional, né? Então, você pega, acho que, sei lá, tem grandes artistas que vêm numa pegada do piseiro, que é um cara lá que vai e traz uma música mais para cima, mais para frente, enfim, não é tanto um forró, né? Que é uma coisa um pouco mais lenta. Obviamente deve ter um impacto e um rollout bacana para a rede social. E esse trapzeiro é o quê? O cara pegou as letras de trap, cantou no piseiro. O que é o trap? Tô me sentindo um velho. O trap é um dos segmentos do rap, né? Um dos segmentos do rap. Do rap, O que ele difere do rap normal? Ele é um pouco mais eletrônico, né? Ele tem uma questão que você mexe mais com a voz, ele tem umas batidas diferentes, Tá. Então... Tem a ver, por exemplo, com essas paródias de futebol, por exemplo, que a molecada ouve, não? O pessoal pega a letra de jogador e vai fazendo. Não, isso aí seria um outro segmento. O trap é mais, às vezes, muito conceito, mas ele mexe muito com o autotune, né? Ele tem uma questão de mexe muito com a voz. Aquelas esticadas vocais ali. Então, ele tem muito essa pegada. E aí, esse cara pegou a letra do trap, que são letras mais fortes, colocou num estilo do piseiro e lançou o trapzeiro. E aí os caras falavam assim, caraca, minha mãe tá ouvindo Matuê, por exemplo. Matuê é um grande artista. Matuê já ouvi falar, super famoso. Super famoso. Estourou, um menino muito bom. E aí você vê que os movimentos das músicas, eles estão totalmente se mudando, assim, e se encaixando, né? Então, os caras não estão indo só para um lugar, né? E a indústria da música é uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu acho que eu comparo muito. Os caras falam, pô, por que a indústria da música, né? Qual que é a sua diferença de uma gravadora? Dinheiro, porque no final, dinheiro propriamente, porque se você for ver a indústria da música, ela é como um fundo de investimento, né? Como que funciona? Imagina que você pega a grana, tanto é que tem muitos fundos de investimentos hoje comprando catálogos, muitos. Comprando, Justin Bieber vendeu, não sei quem vendeu. Que está intrinsecamente ligado à história dos Beatles e do Michael Jackson. Exato. Então, quando você pega, o que acontece? Hoje as gravadoras, olha, o que vale dentro, como uma gravadora ela é avaliada? Pela quantidade de fonogramas que ela tem e quanta grana esse fonograma dá. Os ativos. Os ativos. Esses são os ativos Por isso que eu me tornei uma gravadora, porque eu queria ter meus ativos ali. Porque esses ativos é uma coisa o seguinte, eles tendem a crescer porque o mercado da música ele está crescendo muito, porque a internet está crescendo muito. Você pegar no Brasil, não sei se 50% da população tem acesso. Não sei os números, mas deve ser alguma coisa desse gênero. Então, hoje, muitos fundos de investimentos estão vindo, colocando dinheiro em selos ou em gravador, mais selos, os gravadores já têm os próprios selos, porque é uma coisa assim, você coloca um dinheiro aqui, produz tantos fonogramas com tantos artistas, isso possivelmente vai tirar essa grana, e isso vira uma recorrência absurda. Para quem não entende nada, qual que é a fundamental diferença do selo para gravador? Cara, hoje nada. Nada, porque assim, o selo é uma gravadora com menos potência, com menos estrutura, mas talvez nem menos estrutura. Eu acho que até por nós sermos mais birô, a gente é mais próximo do artista e consegue desenvolver mais rápido do que uma gravadora. Menos estratificada, vamos dizer assim. Uma gravadora ela tem mais dinheiro para apostar, né? Então, se ela pega muitos artistas e ela vai apostando, essa é a história. Exato. É o que eu falo de fundo de investimento. Então, para a gravadora, você olha e você vê ela como um fundo de investimento. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está pegando uma grana, colocando isso em música, e isso aqui vai durar anos e anos de acordo com o artista. Pode ser que ela estoure uma música e essa música vire o hit em um ano, mas aquela música que eu estourei em 2019, hoje deve estar com quase 400 milhões de streams, alguma coisa assim. Ela está gerando dinheiro durante 6 anos e vai continuar gerando dinheiro. É um cash cow que fica lá pingando. E fica pingando. Então, na MTG,
a tal da montagem que você falou, como é que funciona a divisão financeira disso? O artista original leva a fatia disso, o cara cria isso em casa, porque hoje o cara pode criar em Hoje casa. tá uma grande confusão, né? Porque a maioria das pessoas tem pego, feito e soltado e fé. Né? E vambora. E vambora. Se o dia que der problema, a gente tenta resolver. Porque também existe uma grande dificuldade de você ter uma liberação. Que isso funcionaria muito, porque se perde dinheiro, né? Então, lancei uma música com esse meu artista que chama Lucas, que é da Marília Mendonça. Só que aí eu falei com o pessoal da Som Livre, o pessoal da Som Livre falou com a família da Marília Mendonça, que falou com a editora da Marília Mendonça também e aprovou, ótimo. Então, Isso demora, por exemplo, quanto tempo? Demora um mês. Um mês, Sendo já rápido. é muito tempo. Sendo rápido. Porque foi rápido. Sendo rápido. Tendo alguém em cima. Demora muito tempo. Então, esse é um dos grandes bloqueios ainda da música. E muitos artistas às vezes falam assim, puxa, eu não quero. Mas tive um lançamento que eu fiz também de uma MTG que a menina tinha, sei lá, 30 mil ouvintes mentais, hoje já tá 400. Aí o cara também pensa economicamente, pô, eu não quero, mas isso vai alavancar minha carreira. Isso vai alavancar, alavanca a carreira. Porque o cara que, por exemplo, a gente lançou algumas músicas antigas que, pô, não tinha relevância ali. Os jovens não ouviam. Agora estão ouvindo, sei lá, 500 mil ouvintes por mês dessa música. Eu lembro numa época de rede social, Patrick, por exemplo, que os caras reviveram uma música de um disco que era um disco mais vendido de todos os tempos, ninguém conhecia, a turma mais nova, que era do Fleetwood Mac. Sim. Que acho que era Dreams, alguma coisa assim. O cara tocava o tempo inteiro. Exato. Então, assim, essa banda não acabou, não, ela permanece, mas ela foi criada não tinha mais 70, relevância. E isso com a MTG tá fazendo o jovem ouvir a música antiga. E isso revive tudo. Porque revive o show do cara, revive o DJ, porque revive... Então a gente o tempo todo tá naquela discussão que lá começou com Napster, com não sei o quê. Quer dizer, é bom, mas não é, mas é bom, mas todo mundo acaba ganhando, mas o artista acabou cedendo. Mas é um caminho, todo mundo que brigou, você vê, né, se eu não me engano, o MP3, ele tentaram vender isso para todas as gravadoras, nenhuma quis. Nenhuma quis? Nenhuma quis. Inacreditável. Então você olha e fala, caraca, como nenhuma quis? Imagina se uma tivesse falado, não, eu quero. E aí o Steve Jobs foi lá e... Não, e aí, acabou o negócio, entendeu? Aí você vê, a música se perdeu, porque aí o pessoal baixava na internet. Porque a música é de todo mundo, não é mais do artista. Exato. E agora, e aí, foi esse o grande momento da mudança, porque antigamente o artista só ganhava... Antigamente não, durante, muitos anos o artista só ganhava dinheiro com show. Verdade. Ele fazia o CD e toma aí, porque a gravadora ficava com 80% do CD. O cara tinha que rodar o mundo inteiro, fazer show o tempo inteiro. Para conseguir ganhar dinheiro. Hoje é muito diferente, né? O artista hoje, bem trabalhado, tem artista que vive mais de publicidade do que show. Você vê uma Marisa Monte, por exemplo, que né, às vezes vira e mexe, some. Mas tá sempre... E muitos artistas hoje, por exemplo, um post na rede social de um artista às vezes custa 60 mil reais. 100 mil reais. Estamos falando dos grandes, mas assim, você pegar dos médios, 15 mil reais, 20 mil reais. Fazer um post. Um post. Aí você vai ver quanto que é o show do cara, 10 mil. Aí o cara fala, quero fazer mais post ou mais show. Não quero ficar rodando por aí dormindo em hotel sozinho. Ficar naquela loucura que tem que fazer. Pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá. É importante, é super importante no momento que você tá com uma música estourada, que você tá tendo uma relevância, que estão pagando pelo seu show, você tá ganhando dinheiro. Mas aquele movimento antigo que você falou assim, não, eu preciso estar no show para ser visto. Não, hoje você precisa estar fazendo música e se colocando na rede social. Patricão, qual é o próximo passo da música, você acha? Você que está inserido dentro desse mercado. A próxima virada, o futuro desse negócio, a gente está caminhando para quê? Cara, a gente está caminhando cada vez mais para existirem mais um mercado independente do que um mercado das gravadoras. E isso eu acredito que já seja uma realidade, viu? Acho que 40% da música hoje é independente. Então você fala assim, as gravadoras ou elas vão começar a comprar todo mundo, que é um modelo que... Para se proteger desse fenômeno. Porque, olha só, você fala assim, gravadora, mas as gravadoras estão fazendo estúdio de gravação agora. Né? Eu vi ontem que a Warner lançou... In-house. In-house, ou seja, antigamente eles eram donos dos estúdios. Só que aí ficava caro o negócio. Na verdade, não ficava caro, só eles podiam gravar, eles eram donos do negócio todo. Depois começou a ficar um pouco mais fácil. Hoje, a galera grava no computador de casa. Sim, você vê aquele artista americano, cara, acho que é Charlie Puth, alguma coisa assim, que tem parcerias com Selena Gomez, é um cara super conhecido, tocou com Rock in Rio, etc. Então, o cara faz música em casa, num software,
Ele fala, eu quero baixo assim, eu quero Exato. teclado assim, eu gravo Não, a meus vocais, eu maioria, você distorço não tem aqui. nem banda. Hoje, pô, Como um DJ faz. exato. Calvin Harris, esses caras, você vê vídeos no YouTube, o cara cria música dentro de cria casa, põe música um ali. instrumento, já puxa, já grava com o cabo E nem conectado grava, no às vezes já computador. tem lá no computador, eu quero um baixo. Nessas notas. Pô, baixo já traz, eu quero uma bateria, eu quero isso. Lógico, não fica tão bom quanto uma banda, mas fica bom. E isso funciona, né? Para a velocidade que a gente precisa lançar e para as coisas, e tem funcionado, né? E a gravadora está começando a fazer o reverso agora, de criar seus próprios estúdios novamente para começar a produzir lá dentro de casa, e isso é um atrativo. Só que beleza, só que o público não, os artistas hoje isso não é mais o diferencial, né? Até porque o cara também quer ter liberdade artística. Liberdade artística pra caramba. Né? Coisa que não permitia antes as gravadoras, né? A grande luta era essa. Hoje em dia, a maioria das vezes, eu chegava com um CD pronto. Já tive artistas que eu fiz parceria, eu faço até hoje algumas gravadoras, às vezes meu artista está destacando, a gravadora fala, pô, eu quero fazer um projeto com você. Eu falo, não, maravilha. Ela entra com dinheiro, entra com tudo, e você faz uma parceria com eles para lançar pelo selo deles. Essa surtada aí que a gente acertou foi uma delas, assim, que eu fechei uma parceria com a Sony. Mas ao mesmo tempo, você fala, às vezes eu falo assim, posso ir sozinho. E às vezes dá muito certo. Vou tomar o risco de ir sozinho. Toma o risco de ir sozinho. Da tua turma, dos teus parceiros e artistas aí assinados por você, que trabalham contigo, etc e tal, quem que tá pipocando hoje pra galera procurar? Cara, nas hoje redes eu tenho Spotify? o DJ Lucas. DJ Lucas. Esse cara tá vindo com uma pegada da MTG muito forte. E eu tenho o Igor Bezê, que também tá vindo Igor Bezê. que é um cara do piseiro. Tem outros artistas assim que estão no caminho, mas os principais são esses, assim, que estão na pegada de explodir aí esse ano. E onde o pessoal entra em contato contigo e com a tua gravadora? No meu Instagram, Patrick Kraus. Patrick Kraus. Bom, é isso. Patrick Kraus. Em homenagem a teu pai, que Deus o tenha. Exatamente. Muito bom. Que bom, cara. Cara, Maravilha. que bom te rever. Pô, bom, obrigado. Que papo legal. Obrigado pelos ensinamentos. A gente teve uma aula aqui de empreendedorismo e de olhar oportunidades e de coragem muito legal. Eu não sei se você já olhou para trás na tua vida e na construção da tua carreira, dos teus negócios dessa forma, mas que impressionante te ver assim. É uma loucura, é um desafio, né? É o desafio do dia a dia. E o que me motiva hoje é ser um empreendedor, né? Empreender, não tenho mais onde correr, né? Eu não sei que eu vire presidente de uma gravadora, mas se não for isso, eu vou falar, pô, eu preciso empreender porque e o mercado ele vai se abrindo, as oportunidades vão vindo todo momento. Mas tá na tua cara esse prazer e o amor que você faz das tuas coisas. Foi muito legal te rever, principalmente nessa etapa. Quando eu soube que você tinha feito esse momento, eu falei assim, eu preciso chamar o Patrick aqui no Café com Sal, porque o público do Café com Sal, eu tenho certeza que vai adorar esse nosso papo, né, pessoal? Porque assim, foi uma aula de empreendedorismo, uma aula de coragem, uma aula de olhar, como eu disse aqui, oportunidades, e é tudo que a gente promove aqui no Café com Sal, né? Olha que interessante, e cada trajetória é uma trajetória, não necessariamente porque você começou por um caminho específico, você não pode mudá-lo ao longo do caminho. Às vezes, como diz o outro, Deus, as oportunidades dão um caminho, a gente só precisa estar conectado e esperto para pegar e abraçar essa oportunidade. E foi esse o depoimento que o Patrick deixou aqui. Pessoal, obrigado de novo pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Ali a gente falou de música. Eu sou apaixonado por música, Patrick. Então, para mim, foi um prazer redobrado. E obrigado de novo por vocês que nos acompanham, tanto no Spotify como no YouTube, os cortes no Instagram, no TikTok agora e também no LinkedIn. A gente agradece os nossos apoiadores de sempre. Life Mix, um abraço, Daniel Pfefferbaum e equipe, e o pessoal do Venturos, www.venturos.org. Procurem o pessoal da Venturos se você quer promover a transformação tecnológica do seu negócio. Um abração, João Maia e Mariana Ventola. Um beijo, até a próxima. Tchau, Café com Sal.